Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Queridos, você está nos visitando, como eu já disse, seja abraçado e vai uma orientação pastoral. Este é o momento da palavra, então eu peço a você que, se não houver necessidade, você não se levante, você ouça a palavra, porque este é um momento extremamente importante para nós como igreja. Então nós vamos ouvir a exposição da palavra. Obviamente, se você precisar de uma água, de um remédio, nós temos ali atrás. E se você precisar se levantar, ou alguma necessidade, mas se não houver essa necessidade, se for apenas um costume, principalmente para você que faz parte da igreja, se for apenas um costume, não faça. Permaneça sentado, permaneça atento a palavra do Senhor. Para que você também que está nos visitando, nós estamos em uma pequena série de mensagens no livro de Ruth. Nós demos início a uma série em Atos e por 3 meses nós caminhamos de Atos 1 até Atos 8. Então demos uma pausa no livro de Atos e agora estamos com uma pequena série, são 6 mensagens no livro de Ruth, e depois vamos retomar a nossa jornada em Atos, vendo a igreja formada e agindo debaixo da autoridade do dunamis do nosso Deus. Eu vou fazer a leitura do livro de Ruth, e eu peço que você acompanhe, porque nós temos diversas versões. Tem também no Bem-vindo ao Culto, então no seu Bem-vindo ao Culto, tem, não sei se nós nesta noite combinamos as versões. Alguém me dá um bem-vindo ao culto, que aí a gente faz uma leitura conjunta. Mas nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 22. Vamos ler todo o que restou do capítulo 1. Aqui no Bem-vindo nós fomos até o 17, o texto é grande, você vai acompanhar comigo até o 17, eu vou ler até o 22 e você vai ouvir. Se você tem sua Bíblia, permaneça com ela aberta, mas vamos à leitura da palavra. Então se levantou ela quem? Noemi, com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhes pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo, ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos seja por marido? Voltai, filhas minhas, ide embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ou ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tomaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me enche para que te abandones e deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte que me separar, ou que me separe de ti. Versículo 18. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais,
Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegaram. Todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chama Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Senhor, estamos diante de Ti. Somos gratos, Pai, pela oportunidade de nos juntarmos nesta noite. Somos gratos, Deus, porque o Senhor nos conduziu, trabalhou para nos trazer a esta casa de oração, a essa família. E, Pai, que esta noite possamos ouvir a Sua voz. Que esta noite possamos ser convencidos do pecado, justiça e juízo. Que o Espírito que inspirou essas palavras agora ilumine essas palavras em nossa mente e em nossos corações. Que seja quebrado, Senhor Jesus, o nosso coração de pedra, que seja curada a cegueira espiritual, que seja curada a surdez espiritual. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós demos início, então, à história de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Essa família morava em Belém. Belém, o significado da palavra Belém é casa de pão, porque era uma região marcada por fartura. Cevada, trigo, uvas, azeitonas, campos para animais pastarem, engordarem, e assim, lã, carne. Belém era casa de pão. O texto de Ruth acontece dentro da época dos juízes. Olhando para Boaz, um personagem que ainda iremos conhecer, imaginamos que no início da era dos juízes, e aí nós vamos entender o porquê, ela deve estar ali no início da era dos juízes, quando tratarmos de Boaz, e de repente a fome na casa de pão, acaba o pão na casa de pão. Vimos então semana passada que é muito fácil, quando as tempestades elas se levantam e quando as coisas já não estão de acordo com aquilo que nós gostaríamos, que de alguma forma tentemos tomar a vida nas nossas mãos, tentemos tomar as rédeas da vida em nossas mãos. Foi isso que esse homem fez. Se está faltando pão em Belém, se não há pão na casa de pão, eu vou pegar a minha família e nós vamos para Moabe. Qual o problema disso? O problema é que Moabe é uma terra pagã. O problema é que Moabe é uma terra fora do território de Canaã, fora do território daquela terra que mana leite e mel. O problema é que Moabe, eles adoram a outro Deus. Quemuz também adoram a outros deuses além deste. Este é o principal. Moabe é uma terra que vive arrumando problemas com Israel. Mulheres de Moabe seduziram os homens de Israel e 24 mil israelitas morreram. Essa é a história de Israel com Moabe. E aí talvez você pense, eu acho que Elimeleque é um cara corajoso, porque ele está saindo de Belém, onde não há pão, e indo em direção a Moabe, que há pão, para vencer os desafios e prover o alimento para sua família. Mas a atitude de Elimeleque, ela nos mostra, ela expõe o coração dele de forma que nós não enxergamos coragem, nós enxergamos, na verdade, falta de confiança em Deus. E normalmente isso acontece. As coisas não vão bem, a gente pega as nossas mochilas, a gente pega o que é nosso, e então a gente decide ir para um outro lugar. Um lugar onde tem aquilo que nós achamos que nós precisamos. E é interessante que na semana passada, nós, quando olhamos essa família saindo, a ideia é que eles estavam numa situação muito ruim, né? Eles estavam passando fome, talvez, eles não tinham muitas coisas. Mas você percebe que nessa volta amarga,
Noemi, agora Mara, vai dizer: eu saí com bens, eu tinha coisas quando saí daqui. Ela não saiu, aquela família não saiu pobre dali. Eles apenas queriam estar num lugar onde havia fartura, e Moabe, de fato, era um lugar que também era um lugar farto. Moabe é uma prova da graça de Deus, a graça comum, a graça que abençoa aos filhos de Deus, mas também está derramando bênção sobre aqueles que não são. Mas a grande questão que nós aprendemos é que é muito melhor nós nos mantermos fiéis, ainda que falte pão, na presença de Deus, do que trilharmos caminhos para longe do Senhor. O que acontece então? Elimeleque morre. Ele disse o seguinte: eu estou indo por um breve tempo. É sempre assim, né? Eu vou deixar de ir à igreja, mas vai ser só por um período. Eu vou deixar de ir aos domingos, mas são só alguns domingos. Pastor, são só 2 ou 3 meses até eu passar no concurso. É só 2 ou 3 meses até eu passar no Enem. É só 2 ou 3 meses até eu terminar esse curso aqui, porque aí eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ter mais tempo. É só aqui porque é muito trabalho, então eu vou parar só por um tempo. Foi isso que Elimeleque tentou justificar, em primeiro lugar, para si mesmo, né? Nós estamos saindo de Belém, nós estamos saindo da terra da promessa. Nós estamos saindo da terra que mana leite e mel, da onde a presença do Senhor está. Mas é só por um tempo. É só porque é uma emergência. É uma questão de urgência. O que acontece com Elimeleque? Ele morre. Aquele homem que saiu por um breve tempo, agora vai estar longe. Ele não volta mais. E os seus filhos agora vão se casar. Nós falamos semana passada, o que não tem em Moabe, né? Tinha pão. Mas o que não tem em Moabe? Adoração ao Deus verdadeiro. Não tem adoração. Não tem o tabernáculo. Não tem os sacrifícios. Não tem o sacerdote. Não tem os sábados. Não tem as festas. Não tem. Mas o que não tem também, olhando para essa família, não tem mulheres para os filhos de Noemi e Elimeleque casar. Não deveriam casar com mulheres moabitas. Mas é exatamente isso que acontece. Esses jovens, então, após a morte do seu pai, ao trilharem um caminho de retorno, o mais velho poderia dizer: olha, amamos e honramos a memória do nosso pai, mas nunca deveríamos ter saído de Belém. Vamos retornar, mãe, vamos retornar, irmão, vamos para Belém, vamos para a nossa terra. Eles permanecem ali. Porque sair, queridos, da presença do Senhor é fácil. Voltar é difícil. Trilhar o caminho de retorno é extremamente desafiador. Eles permanecem lá. E o que acontece? Então, 10 anos depois, esses jovens morrem também. Agora nós temos Noemi, uma mulher idosa. Temos 2 noras moabitas. E temos uma notícia. E é exatamente aí que nós vamos agora continuar nesta jornada com Noemi e com agora as suas 2 noras, né? Os primeiros versículos, então, vão nos mostrar que atitudes sempre têm consequências. Toda atitude, aí nós temos uma frase, né, um dito popular, um provérbio popular, que vai dizer, né, olha, quem planta vento, colhe tempestade. É exatamente isso. É exatamente isso. Você planta e você colhe. E quando planta distante do Senhor, vai colher tempestades. Vai colher, havia fartura, havia pão, mas o que encontrou Noemi naquela terra distante? Mais problemas. Esses primeiros versículos nos mostram que atitudes tomadas fora da direção e da vontade de Deus, elas têm consequências terríveis. E aí nós vimos a fome em Belém, a mudança para uma terra pagã, a morte do marido. Nós vimos o casamento dos filhos com mulheres estrangeiras. Nós vemos esse casamento de 10 anos, como o texto diz, e a madre dessas meninas foram fechadas, elas não tiveram filhos. Poderia ser talvez o amparo de Noemi,
os filhos morreram, mas eu tenho netos, eles já têm 10 anos, daqui a pouco eles vão poder assumir e me proteger. Ela não teve netos, a madre se fechou, essas meninas não engravidaram, agora veio a morte dos filhos. Tragédia após tragédia. Mas no versículo 6, o texto vai começar a tratar do caminho de retorno. Não se esqueça que esta história difícil e triste, por trás das cortinas, tem a mão poderosa e a providência de Deus agindo. As coisas estão acontecendo longe dos olhos de Noemi, de Orfa, de Ruth, de Maicon, de Flávio. Agora nós sabemos, né? Nós já temos a carta e sabemos o final. Mas a providência, ela está agindo. A mão de Deus está se movendo. E chega uma notícia, então, em Moabe. Essa notícia é há pão. Há pão na casa de pão. Noemi, ela sabe que o Senhor, ele veio em auxílio do seu povo. O povo havia pecado contra Deus. A fome veio como uma disciplina para que o povo reconhecesse a sua pequenez. Agora Deus, o povo se arrepende, Deus está ali abençoando o povo novamente. Há pão. Essa notícia chega em Moabe. Noemi então vai decidir voltar para a sua terra. Noemi decide voltar para o seu povo, para o lugar da onde ela nunca deveria ter saído. Entenda isso. A presença de Deus é um lugar que nós nunca deveríamos ter nos afastado dela, mas por vezes nos afastamos. E o texto nos lembra algo que é extremamente belo, é espiritual, é maravilhoso. O Senhor sempre se lembra do seu povo. Mesmo quando este povo está em rebelião contra Deus. Nós olhamos toda a narrativa bíblica, olhamos para a história e olhamos para as nossas vidas e nós identificamos claramente que Deus sempre se lembra do seu povo. Nós não estamos esquecidos ou abandonados. Podemos estar em rebelião, podemos estar caminhando para longe do Senhor ou já longe. Agora não enxergamos um caminho para retornar. Mas esse texto, ele nos lembra que Deus, ele sempre visita o seu povo. Deus, ele se lembra do seu povo. Entendendo que a fome era, então, juízo de Deus contra a desobediência do seu povo, e esta fome seria, então, um caminho para trazer este povo de volta, entendemos, então, que este povo se arrepende. E ao se arrepender, Deus perdoa o pecado do povo, visita esse povo, faz com que a ausência de pão agora fosse vencida pelo pão. O pão voltou à casa de pão. O povo que andava longe espiritualmente do Senhor se arrepende. E agora Noemi, que está longe, tanto espiritualmente quanto fisicamente, né, porque está na terra de Moabe, ela agora decide trilhar o caminho de volta até Belém. A grande pergunta aqui, que provavelmente foi feita por Noemi, e nós fazemos esta pergunta sempre que estamos distantes do Senhor, é: será que ainda há lugar para mim? Será que ainda há um caminho para que eu possa retornar até a presença do Senhor? Essa é uma lição preciosa, irmãos. A resposta é sim. Sempre há um caminho para voltarmos à presença do Senhor. Cristãos muitas vezes andam por um tempo longe de Cristo, andam longe da igreja, da comunidade, do povo, mas quando caem em si, por vezes, sentem muita dificuldade de trilhar esse caminho de retorno. Temem, talvez, a vergonha, ou têm orgulho, né?
O orgulho dentro do coração impede de trilhar este caminho para retornar. Talvez estejamos longe do Senhor, longe do seu povo, mas a verdade libertadora da Bíblia é que o perdão em Cristo, ele pavimenta o caminho para o nosso retorno à presença do Senhor. É o perdão, é Cristo perdoando o seu povo, é Cristo trazendo novamente, através do Espírito, o seu povo para que esteja em sua presença. Voltar é difícil, irmãos. Noemi, quando pensa em voltar, não tenha dúvidas. Isso nós vemos nas próprias palavras dela, né? Quando ela, na sua amargura, reconhece que a mão de Deus pesou, assim como pesou sobre Belém, também pesou sobre mim, mas de forma que a trouxesse de novo, e ela diz, eu tinha muito, eu saí daqui com bens e agora eu volto sem nada. Porque normalmente este é o sentimento de quem vai, né? Eu vou para buscar coisas melhores. Eu vou porque lá, para onde eu vou, ou para onde eu planejo ir ou chegar, eu vou conseguir coisas melhores do que eu tenho aqui. Aqui existem muitas dificuldades, é muito difícil. Servir ao Senhor é muito complicado, é muito custoso. Então eu vou trilhar e depois de um tempo eu volto. A grande questão é que por vezes não voltam, mas o Senhor ele está sempre mostrando que há caminho para voltar, que há uma estrada a ser trilhada. Agora, claro, talvez a pergunta é como que eu vou voltar? Eu saí e eu era o desbravador, a desbravadora, e eu ia crescer e fazer e acontecer, e nada disso. Porque eu não encontrei alegria, não encontrei contentamento. Posso ter encontrado dinheiro, posso ter encontrado bens, posso ter encontrado tudo, mas não encontrei vida, porque não há vida longe da presença de Deus. Podemos ter muito dinheiro, carros, casa, iate, podemos ter coberturas, podemos ter um jatinho, podemos ter tudo que este mundo pode nos dar, mas se estamos distantes da presença de Deus, não temos vida, não temos o que mais importa. Noemi agora vai precisar engolir o orgulho de achar que poderia ser vitoriosa longe da presença do Senhor. O orgulho, a vergonha de voltar, e todos aqueles que viram eles partir, vão ver ela voltando, e este retorno, esta volta, demonstra que ao tomar as rédeas da vida dela nas mãos, né, que a sua família ao tomar as rédeas nas mãos fizeram um péssimo negócio. E agora ela volta sozinha. Reconhecer a miséria e o fracasso, juntar os trapos e voltar, pode ser aos nossos olhos humilhante, mas é o único caminho de restauração para as nossas vidas, retornarmos para a presença do Senhor. Noemi então engole o orgulho e decide voltar. Não há esperança para Noemi. Ela estava em Moabe, ela era uma viúva, não tinha maridos. Sabemos, aí você talvez esteja pensando, mas por que ela não arrumou um trabalho? Porque naquele tempo, uma mulher ou ela estava amparada pelos pais, ou amparada pelos filhos, ou pelo marido, algum parente talvez, mas uma mulher desamparada, ou seria mendiga, iria mendigar, iria talvez se prostituir. Noemi está perdida e ela decide então, eu tenho que engolir o orgulho. Eu tenho que trilhar o caminho de volta. Afinal de contas, há pão na casa de pão. Noemi, então, decide lidar com as consequências do seu pecado. Voltar e lidar com a vergonha, com a pobreza, com a solidão de uma viúva sem filhos. Com a humilhação e o reconhecimento da sua incompetência em governar a sua própria vida. Na verdade, nós também
temos que lidar com os resultados das nossas escolhas ruins várias vezes. Quantas vezes eu tive que lidar com o resultado das minhas escolhas ruins? Quantas vezes pegamos atalhos ou caminhos achando que esses serão os caminhos que irão resolver a minha vida? E depois de meses trilhando esse caminho, nós temos que trilhar o caminho de volta agora, porque não deu em nada. Não deu em nada. Porque estamos caminhando para longe do Senhor. Noemi decide voltar, mas ela não está sozinha. Ela tem 2 noras moabitas. E aí como é que fica essa situação? O texto vai nos dizer que eles vão trilhando o caminho de retorno. E Noemi, então, depois de não nos diz a distância, mas ainda próxima a Moabe, ela vai dizer para as meninas, olha, voltem para a casa dos seus pais. Vocês ainda podem, você entende? Noemi está dizendo para elas o seguinte, há esperança para vocês ainda. Você percebe que da mesma forma que o coração de Elimeleque foi exposto do marido dela, quando ele sai, a falta de confiança foi exposta quando ele sai, agora o coração de Noemi está sendo exposto nessas palavras. Porque Noemi já deveria saber, sendo ela do povo de Israel, que não há esperança longe do Deus verdadeiro. Mas olha o que Noemi diz para suas noras. Fiquem aqui. Noemi está fazendo a mesma coisa que o seu marido fez. O seu marido pega o caminho mais fácil. E ela agora instrui as suas noras a trilharem o caminho mais fácil. Permaneçam aqui. Se case. Arrumem um homem moabita, porque ela sabe que se essas meninas forem, a possibilidade de arrumar um judeu é praticamente nula. Permaneçam aqui. Eu vou voltar e vocês fiquem aqui, vai para a casa dos pais de vocês. E nós vemos então esses 2 resultados possíveis, né? Trilhar o caminho mais fácil, voltar para a casa dos pais em Moabe, ou acompanhar Noemi em direção à terra prometida. Mas ainda assim, e isso está do versículo 8 ao versículo 15, nós vemos uma outra maravilhosa verdade. A primeira é, sempre há um caminho de retorno para aqueles que pertencem ao Senhor. E aí talvez alguém que não pertença ainda ao Senhor pergunte, então não há caminho para mim? Essa é a segunda verdade. A segunda verdade é que Deus está pronto, não só a receber os seus, não só a receber aqueles que tomaram as rédeas às mãos e se afastaram dele, mas também a receber todos os que desejam vir, todos aqueles que foram alcançados pela graça, que não eram deles, mas que agora vão trilhar esse caminho até a presença dele. Mesmo quem não nasceu na casa de Deus pode se tornar parte do povo de Deus. Mesmo aqueles que não nasceram, e glória a Deus por isso, porque nós estamos aqui. Não éramos Israel, mas fomos feitos Israel, fomos feitos povo de Deus pela ação poderosa do Espírito Santo. Noemi reconhece a benevolência, o amor, o cuidado das suas 2 noras, e ela vai dizer, vai para a casa dos seus pais, que o Senhor use de bondade com vocês, em algumas versões benevolência ou amor, como vocês foram bondosas com os falecidos e comigo. E aí, a palavra bondade, benevolência ou amor aqui, é a palavra hesed. Essa palavra, ela é sempre usada quando trata do amor pactual de Deus. Sempre que Deus está firmando um pacto com Israel, os salmos usam isso com frequência, e eles vão tratar do amor de Deus, este amor que firma uma aliança, este amor que firma um pacto, ele usa a palavra hesed, e esse amor é um amor que mesmo não recebendo, não tendo como retorno o amor que deveria, ele continua amando. É um amor que é livre. É um amor que não está preso à retribuição, ao retorno.
É um Deus que nos ama, mesmo quando nós estamos trilhando caminhos que desagradam a Ele. E aí Ele começa a trabalhar através da providência para nos trazer para perto. Ou aquele que não pertence a Ele, Ele começa então a cercar esta pessoa para que a palavra venha e salve esta pessoa. Deus nos ama quando nós ainda éramos pecadores. Este amor recede, este amor que combina compromisso e sacrifício. Este é o termo que Noemi usa aqui. Ela agradece por este amor. E este amor vai se tornar evidente ainda mais na vida da sua nora daqui a pouco, quando a gente olhar a grande declaração de pacto que Ruth faz com Noemi. Ela agradece então o amor, o cuidado, o carinho, e ela orienta, retornem à casa dos seus pais. Certamente, não só motivada por este amor demonstrado pelas jovens, mas talvez até por preocupação, afinal de contas, eram duas moabitas. Talvez Noemi estivesse pensando, deixar elas em Moabe seria melhor. Seria melhor retornar sozinha para Israel, porque aquelas duas jovens poderiam ser um amargo lembrete das consequências do seu pecado. Ter aquelas jovens por perto era lembrar dos seus filhos que morreram, era lembrar das decisões, ou talvez ter que explicar, quem são essas jovens? Essas jovens, cadê os rapazes? Cadê os seus filhos? E ter que explicar, talvez fosse melhor voltassem essas meninas. A simples presença dessas mulheres lembraria Noemi e a todos ao seu redor do pecado dela em ter abandonado a terra prometida, ter casado os filhos fora do povo da aliança. De certa maneira, seria mais confortável não ter as duas por perto. E Noemi, então, argumenta que não tem filhos, que não vai casar e que elas retornem, para que sejam felizes. A proposta é simples. Por que escolher um caminho de dor e provável sofrimento, indo com ela para ajudar, para Belém, em vez de um caminho mais fácil, um caminho de felicidade? Essa questão ela está diante de nós constantemente. Por que esperar em Deus, se existem outros caminhos que prometem alegria, felicidade, prosperidade, amor, contentamento? Por que esperar? Esse é sempre o dilema que nós vivemos nesta terra de dores. Vemos que mesmo após tanto tempo, Noemi ainda mantém o pensamento de que o caminho mais fácil é uma opção. E essas jovens deveriam então trilhar esse caminho. Orfa faz a escolha humanamente sensata, a escolha prudente, voltar para a casa dos pais, procurar um marido e ficar em Moabe. O caminho fácil ou largo poderia conduzir a esta proteção, poderia conduzir a uma história e vida prudente, sensata, mas conduziria também à perdição. Ela continuaria longe do Deus da aliança. Não haveria salvação para a órfã. Mas ela segue esse caminho. Ela fica com seu povo, vai atrás de um novo marido e desaparece na história da redenção. Não ouvimos mais sobre órfã. Ela vai atrás do humanamente seguro. Ela vai daquilo que é certo, não tem? A gente não tenta justificar. Não, mas eu estou trilhando esse caminho, ainda que esse caminho, ele de alguma forma vai ferir a vontade revelada de Deus, porque é um caminho certo, é seguro e ele vai dar resultados. Orfa segue esse caminho. Orfa segue a mesma lógica de Elimeleque e Noemi no passado. Mas a grande questão, irmãos, é que essas escolhas têm um custo terrível. Seguir o caminho vai ter um custo. Ficar pelo caminho seguro e certo terá um custo também. E aí eu lembro de alguns meses atrás, numa aula de EBD, que o Lucas estava dando uma aula e ele disse, você vai ter que escolher qual é o seu difícil. É difícil. É difícil permanecer, é difícil também trilhar o caminho para longe. Há um custo em permanecer, há um custo em servir ao Senhor, há um custo em permanecer fiel ao Senhor e lutar todos os dias contra o pecado, sim, mas haverá um custo terrível em nos afastarmos da presença de Deus e buscarmos caminhos que satisfaçam as nossas vidas. E este custo é a eternidade.
Pense nisso. Orfa vai embora. Deixa Noemi e agora Ruth fica. Diferente de Orfa, Ruth faz um voto. E aí eu gostaria de ler aqui, né? O voto. Ruth, porém, disse: não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde você for, eu irei, e aonde você ficar, eu ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Aonde morrer, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa não a morte me separar de ti. O voto de Ruth, ele é belo. O voto de Ruth, ele também tem um custo. Você percebe o voto? Eu vou com você. Não insista que eu te deixe. E quando ela não deixa Noemi, e por que ela não deixa Noemi? Ela deixa a paz, ela deixa o país dela, ela deixa o Deus dela, ainda que falso, mas era o Deus que ela tinha sido ensinada a adorar desde pequena. Ela deixa os seus costumes, ela deixa tudo para trás. E é importante nós dizermos isso, porque certamente nesta noite existem pessoas que ouvem o chamado do Senhor, mas estão exatamente olhando para essas coisas que vai ter que deixar. Eu lembro de uma vez no trabalho, conversando com um rapaz e evangelizando ali, aquele bate-papo, ele falou assim: cara, mas tem que deixar de fazer, não tem que deixar de fazer isso, aquilo e tal. E aí o cara vai nos custos, né? O que vai custar? E aí eu falei para ele: olha, o problema é a ótica que você está olhando, tudo isso. Nós seguimos a Cristo, e o que nos faz seguir a Cristo, né, óbvio, não é aquilo que vai nos custar, mas é aquilo que nós vamos ganhar. E é o próprio Cristo, a nossa coroa, o nosso prêmio, é o próprio Cristo. É claro que Satanás vai querer colocar diante de nós o que nós vamos perder. Não, a questão não é essa. A questão não é o que Ruth estava perdendo. A questão é o que Ruth estava ganhando. O que Ruth estava ganhando? Um lugar na família, no povo do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, que lugar essa mulher vai ser colocada ali? E a gente fala disso nas próximas mensagens. Que posição Deus vai colocar essa moabita que entra em Jerusalém sem nada? Sem nada. Ela abandona seu povo, seu falso Deus, sua família, sua terra. Não foi simples, não foi igual Elimeleque dizendo: eu vou por pouco tempo. Ruth não está dizendo: olha, eu vou te acompanhar até Judá, e eu vou te ajudar ali a se estabelecer, e depois eu volto. Eu vou por um breve tempo com você, para te ajudar a levar as malas, e depois eu estou de volta. Não, ela está dizendo: eu vou ficar aonde você ficar. E você vai morrer neste lugar, e quando você morrer, eu não vou voltar, eu vou permanecer ali, eu vou ser enterrada ali. O seu Deus é o meu Deus. Ela renega o seu Deus, o seu falso Deus, diz: o Deus Yahvé é o meu Deus a partir de agora, e o seu povo é o meu povo. Ao dizer que deseja ser enterrada nas terras de Yahvé, ela está abandonando a ligação com os deuses moabitas e se apegando ao Deus de Israel. Ela está ali jurando: eu não irei voltar. Ela está fazendo um pacto com Noemi. Aonde quer que você morrer, eu vou morrer e eu serei sepultada. Estava explicando que aonde Noemi morresse, ela também morreria, né? Mesmo que fosse depois de 50 anos. Não estou indo por um breve tempo. Estou indo de vez. Eu estou me mudando. Eu estou mudando de lado. Eu estou renunciando tudo. Esta é a mensagem. Este é o voto. E a gente sabe, este é o custo. Aquele que quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ela está dizendo, eu não sou mais moabita. Eu agora faço parte do seu povo. Que contraste, queridos, entre Ruth e Elimeleque. A estrangeira confia e se entrega completamente a Deus, enquanto o filho de Israel busca a sua própria vontade, toma as rédeas de sua vida em suas mãos. Ruth tem mais interesse em confiança no Deus de Israel do que Elimeleque e do que a própria Noemi. E aí eu faço uma pergunta para você. O que eu e você estamos dispostos a deixar a fim de nos apegar a este Deus vivo? O pacto dessas duas mulheres, esse é o pano de fundo. Para nós, esta é a aplicação para nós. Talvez não o que eu tenho que deixar, mas o que está me prendendo hoje em Moabe, né? Vamos utilizar Moabe e Israel como exemplos aqui. O que tem me prendido lá? O que tem tanto poder e nós sabemos que não tem, né? É o próprio Deus nos chamando, e se Ele está nos chamando, nós vamos responder. Se Ele está nos chamando, Ele vai nos atrair, ainda que a sua mão vá pesando para nos trazer de volta, mas os seus voltarão. Quando os portões da Nova Jerusalém se fecharem, todos os eleitos estarão lá dentro. A questão é o quão mais a mão do Senhor precisará ali, pesando e ajustando a nossa vida para que a gente finalmente se renda e diga, Senhor, me receba. Senhor, eu estou de volta. Ou Senhor, eu estou aqui. Algumas pessoas têm de deixar muito para seguir a Cristo. Emprego, família, posição, dinheiro, liberdade, por vezes a própria vida, e temos visto isso aqui através de ministérios como Missões Portas Abertas, a própria junta de missões. Há uma tremenda boa notícia que nós não podemos esquecer aqui. Você percebe, em meio a toda essa dor, boas notícias. Temos boas notícias. Deus trilhou, preparou um caminho para o retorno. Deus também recebe estrangeiros. Mas aqui nós temos mais boas notícias. É possível para os que nasceram fora da casa de Deus virem a Deus. E mesmo quando aqueles que nasceram no povo de Deus, eles se afastam, eles podem trilhar este caminho e serem recebidos novamente. E aí o Novo Testamento tem a belíssima história do filho pródigo. Em seu voto, Ruth agora se identifica com Deus, mas não se identifica só com Deus. Ela se identifica também com o povo de Deus. E ela diz, olha, o seu povo é o meu povo. Ruth, ela não só vai se identificar com um Deus perfeito, mas vai se identificar com esse povo complicado, que é o povo de Deus. Com esse povo pecador, que é o povo de Deus. Sabemos como precisamos exercitar a paciência, o amor, a misericórdia, porque vivemos uma vida de comunidade. Sabemos que não somos fáceis, e não estamos, somos homens e mulheres pecadores. Mas se identificar com Deus é também se identificar com o povo de Deus. É também encontrar uma família para pertencer, é estar junto com o povo, é caminhar junto com este povo, é apoiar este povo e ser apoiado por ele, é ser estressado por vezes por essas pessoas e amar essas pessoas que nos estressam, e nos arrepender e abraçá-las e continuarmos caminhando juntos. Ruth se identifica com Deus, se identifica também com este povo. Inclui gente difícil de lidar. Mas esta é a caminhada proposta pelo Senhor, sermos trabalhados através da caminhada com os nossos irmãos. Todos nós temos em nossa vida a mesma escolha que Ruth e Orfa tiveram. Podemos seguir o caminho para longe de Deus, como Orfa, ou podemos, como Ruth, nos arriscar por um caminho de dificuldades, mas que conduzirá à vida.
Orfa vai embora, Noemi então conversa com Ruth, Ruth faz esse voto belíssimo, este voto de amor, este amor recebe, esse amor que não está esperando algo em troca, porque você percebe que ela faz esse voto belíssimo. Imagine que se esse voto é feito entre noivos, e o noivo faz um voto como este, naturalmente a noiva vai se derreter, a noiva vai olhar para ele e vai falar, olha que amor, olha que coisa linda, meu amor, que voto maravilhoso. Ruth faz este voto belíssimo e Noemi, ela para de insistir e diz, então vamos embora. E continua então a caminhada, mas em seu coração, ela deseja estar ligada a Noemi e elas retornam e então chegam até Judá. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegaram. Todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. As pessoas começam a olhar e falar, é ela? É Noemi voltando? Será que é ela? E Noemi prontamente diz, olha, não me chamem mais de Noemi. Sabe o que significa Noemi? Doce. O nome, a palavra Noemi, significa agradável ou doce. E Noemi prontamente diz, olha, me chamem Mara, porque o Senhor tornou a minha vida amarga. Noemi, que significa doce ou agradável, está agora, não consegue mais enxergar, a doçura, não consegue mais enxergar a doçura em sua vida. O termo Noemi não descreve mais a sua vida. E aí, queridos, deixe dizer que é fácil nós permitirmos que a amargura tome conta do nosso coração, a ponto de nos tornarmos pessoas amargas. É fácil trilharmos caminhos para longe do Senhor, é fácil passarmos por dificuldades porque estamos longe da vida, estamos longe da alegria, estamos longe do contentamento, e é fácil permitir que esses problemas, este amargor da vida, nos torne amargos. Ruth está amarga. Ou melhor, Noemi está amarga, ela não vê mais alegria, não vê mais doçura em sua vida. Quando Deus não dá as coisas como nós queremos, é fácil nos tornarmos amargos, olharmos a vida sempre com uma ótica, um olhar pessimista. Mesmo cristãos podem ficar amargos pelos problemas e dificuldades da vida. É isso que nós vemos aqui. Ela volta com Ruth, mas está amarga, a ponto do pecado que fez com que eles se afastassem da presença de Deus e as consequências desses problemas atingissem a vida de Noemi de uma forma tão profunda, a ponto de mexer na identidade dela. Ela agora é uma mulher amarga. Ela é uma mulher triste. Ela é uma mulher que reconhece a soberania de Deus. John Piper, falando sobre esse texto, diz, Noemi reconhece a soberania de Deus, porque ele diz, Deus pesou a sua mão sobre mim, mas não consegue mais reconhecer o amor de Deus. Não consegue mais ver o Deus de amor agindo mesmo em meio a essas dificuldades. Ela insiste que voltou sem nada, queridos. Você vê a fala dela? Será Noemi? Ela responde, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Versículo 21. A questão é, ela voltou de mãos vazias? Ela voltou sem nada? Ela voltou com o que, Judith? Com Ruth. Ela não volta sozinha. Ela volta com uma mulher que zela e demonstra amor e compromisso com o Deus da aliança mais do que a própria Noemi. Ela insiste que voltou sozinha. E aí, mais uma vez, pastor John Piper diz, quando decidimos que Deus está contra nós, geralmente enxergamos nossa falta de esperança. Tornamos-nos tão amargos que não enxergamos os raios de luz que surgem por detrás das nuvens.
Noemi diz que voltou vazia, mas isso não é verdade. Ela voltou com Ruth, mais sensata, preciosa e fiel do que seu marido e que seus filhos. A amargura nos impede de ver o que o Senhor está fazendo em meio à dor. Essa é a questão. Deus sempre está colocando uma Ruth do nosso lado. Sempre tem alguém do nosso lado nos piores momentos. Deus sempre coloca alguém para ser este apoio, esta ajuda, esta amizade. Por vezes nós não conseguimos enxergar e agimos como Noemi e desprezamos. Eu estou sozinha, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém, uma mulher amarga falando, tendo do lado alguém que está disposto a caminhar e ajudar, a se aliançar com ela, até a morte dela, não iria abandoná-la. As coisas estão difíceis na sua vida, queridos. Você talvez, ouvindo essa história de Noemi, se enxergue ali neste momento difícil da vida. Você continua vivo. Estando vivo, você continua ao alcance da graça. Você continua podendo caminhar até o nosso Deus. E este é o lugar que os amargos devem ir. Os amargos devem caminhar em direção a Deus. Porque Deus pode transformar a amargura em doçura novamente. Noemi está amara, mas o Senhor pode transformá-la em Noemi novamente. E Deus tem colocado pessoas ao nosso lado para nos ajudar nesta caminhada de retorno até a presença do Senhor. E eu gostaria de concluir nessa noite. Em nossa jornada, hoje à noite nós vimos como a bondade de Cristo, olhando óbvio, já aplicando as verdades do texto para nós, como a bondade de Deus em Cristo chama o seu povo de volta à comunhão com Deus. Chama estrangeiros de volta à presença de Deus para serem transformados, recebidos, amados e incluídos na família. Há situações, há momentos em que nós cruzamos linhas, quebramos regras, fazemos o que é proibido por nosso Pai, tomamos as rédeas da vida em nossas mãos. Muitas vezes resistimos em retornar a Ele, para que o relacionamento com Ele seja restaurado. Porque sabemos que a restauração deste relacionamento é através do perdão, do arrependimento, do reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa miséria. Por quanto tempo temos habitado em Moabe? Por quanto tempo já estamos distantes da casa de pão? Há quanto tempo você tem vivido com um coração, por vezes cheio de culpa, cheio de vergonha ou tristeza, por conta do pecado? A mensagem de hoje é: você pode voltar. Você pode trilhar o caminho de retorno ao nosso Deus. Nada nos impede de voltar. Noemi está amarga, sim, mas Deus é paciente em nos moldar. E aí a gente, nas entrelinhas, vê algo mais uma coisa bonita do texto, As coisas estão resolvidas para Noemi. As questões dela foram resolvidas ou restauradas? Não. Muito pelo contrário, ela diz: eu saí daqui com a mão cheia e voltei com a mão vazia. Mas ela voltou. Muitas vezes nós, quando olhamos para o Senhor e olhamos para o caminho de retorno, o pensamento que vem à nossa mente é o seguinte: eu vou acertar as coisas. Eu vou acertar. Quando eu conseguir acertar algumas coisas na minha vida, eu então vou retornar. Queridos, o Evangelho é este apelo que nos chama do jeito que nós estamos. Porque você não consegue acertar nada. Isso é só engodo, isso é só mentira do adversário. Noemi retorna de mão vazia, pobre. Noemi retorna sem nada.
Noemi retorna humilhada. Noemi retorna como um lembrete até mesmo ao povo de Israel, com o que acontece com pessoas que tomam as rédeas nas mãos e caminham para longe do Senhor. Mas nada disso importa. Noemi retorna à presença do Senhor. Essa é a questão. Nada nos impede de voltar. Veja como Deus está trabalhando em Noemi. Noemi pode estar se perguntando, né, por que eu estou vivendo todos esses problemas e todas essas dificuldades. Ora, Noemi, ela vive essas dificuldades e problemas, não só para salvar a própria vida, não só para que ela retorne e tenha um encontro com Deus, mas também para que ela traga Ruth. Porque Ruth é uma peça importante dentro do plano de Deus. Ruth é uma peça importante dentro da narrativa, e nós vamos ver isso na última mensagem, a posição e o lugar belo que Ruth foi colocada. A teia da providência, ela é mais complexa e mais bonita do que podemos imaginar, e Deus usou até mesmo o pecado de Elimeleque, o pecado da sua família, para que a glória dele ela possa brilhar. E está trazendo Noemi de volta, amarga, mas está trazendo, e com ela, trazendo Ruth. O capítulo termina cheio de dúvidas. Noemi terá um marido? É muito improvável que isso aconteça. Já é uma mulher velha. Elas conseguirão comida e conseguirão sustento? Não sabemos. O que sabemos é que ela não tem família, não tem emprego, não tem dinheiro. Ela está retornando agora para depender, mas está retornando para a sua terra. Chegamos ao final do primeiro capítulo, né, de Noemi e Ruth. Chegaremos ao final dessa história. Mas a pergunta que eu faço para você é: mas e a sua história? Como está? A história de Noemi e Ruth está um caos, queridos. Dúvidas. O horizonte ainda é negro. O horizonte ainda está cheio de nuvens bem carregadas. Mas a pergunta é: e a sua história? Como está o seu coração? Está amargo por causa do que o Senhor tem feito para te trazer de volta? Assim como em Israel, há boas novas para os que buscam o Deus verdadeiro. Jesus Cristo tomou o cálice amargo da ira do Pai em favor do seu povo. E é por isso que ele nos chama agora a retornarmos à sua presença. O chamado é para a gente que tem andado distante, igual a Noemi. O chamado é também para os que nunca foram da igreja ou do povo de Deus, mas hoje percebem a necessidade e a beleza do Evangelho, como Ruth. É hora de sair de Moab, irmãos. É hora de trilharmos o caminho em direção a Israel. É hora de abandonarmos os caminhos distantes e retornarmos para a casa do Pai. Hoje é dia de voltar, de experimentar a alegria da mão estendida de Cristo. Em Moab pode haver fartura, mas somente a vida perto de Deus. Hoje é dia de nós retornarmos. Hoje é dia de abraçar, de buscar o Senhor. Ele ainda pode ser achado. Não importa se você é como Noemi, e não importa se você é como Ruth. O importante é você não ser igual a órfã e decidir permanecer longe do Senhor. O horizonte ainda é escuro. Muitas dúvidas sobre o futuro de Noemi e Ruth. Mas Deus deixa uma pequena, bem pequena, quase imperceptível chama de esperança no final do texto. Sabe, o cenário é muito escuro, mas no final, no versículo 22, ele deixa uma pequena, e eu vou ler para você qual é essa luz de esperança. Ela diz: elas chegaram em Belém no início
da colheita da cevada. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que a esperança ainda está brilhando. Isso quer dizer que Deus está agindo, mesmo quando nós não estamos percebendo o seu agir. Elas chegaram. Eis a chama de esperança. A história não vai terminar assim, esse é só o primeiro capítulo. E talvez você não esteja entendendo nada, porque elas chegaram no início da colheita da cevada. Venha na próxima semana. Na próxima semana você vai ver como esta pequena luzinha vai brilhar. E Deus, com sua providência, vai mudar completamente a história de Noemi e de Ruth. O que vale para hoje é: volte para a presença do Senhor. A vida na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, te damos graças, Pai, por nossas vidas, por nossas famílias. Pai, por vezes caminhamos distantes do Senhor, por vezes trilhamos os nossos próprios caminhos, por vezes, Deus, estamos fazendo conforme a nossa vontade, o nosso desejo. Mas eu peço pela misericórdia do Senhor nesta noite em convencer homens do pecado, justiça e juízo. Converter vidas e corações a Ti. Aproximar homens e mulheres do Senhor, transformando-os, Pai, pelo poder da graça. É isso que nós te pedimos. Então salve vidas, transforme vidas, aproxime aqueles que estão distantes, sopre vida por aqui, naqueles que estão mortos, para que possam viver e caminhar até o Senhor. Que este texto tão rico possa ser plantado em nossos corações e florescer, Deus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos,